Achar que o outro lado está feliz é um leso engano. É a maior mentira de Satanás. Te convencer de que eles estão felizes, de que quem vive no adultério é feliz. Nunca é. Então, não se deixe enganar por essa mentira. Então, as fotos, as publicações são mais autoafirmações, porque está lá vivendo, então precisa autoafirmar que está feliz, mas não está, tá? Então, ninguém que vive no pecado, que vive amarrado no pecado em feitiços, amarrações, tudo que é do mal, né? Então, por exemplo, assim, você pode até achar que não foi feito trabalho, mas a inveja já é um trabalho. A Bíblia diz, ela é explícita, que a inveja é pior do que a feitiçaria. Então, se invejar o teu casamento, o teu relacionamento, a tua família, teus filhos, já ali é um feitiço. E isso só é quebrado com jejum e oração. Então, ele não é feliz. Ele está emaranhado no pecado. Ninguém está orando, intercedendo com jejum e oração. E o único que é capaz, a única que é capaz, é quem tem uma aliança de morte. Sabe aquela aliança? Somente a morte os separe. Sabe aquela aliança? Ninguém separa o que Deus uniu. Então você está unido com essa pessoa. E o resto é mentira. Sempre foi mentira. Então não se deixe enganar por essas falácias, né? Por mais que o mundo venha dizer que não, ele está mega hiper feliz agora. Não. Você é pai de nações, você é mãe de nações. Assim como foi a promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, você é pai de nações, mãe de nações. Então a tua família, a tua descendência quer ser abençoada. A tua oração santifica o teu cônjuge para que teus filhos sejam santos. Então para de acreditar nessas mentiras de que o outro lado está feliz. Não está. Ninguém que está fora do propósito de Deus é feliz. Ele está vivendo mentiras. E ele não tem força, ele está cego. Assim como Paulo era um religioso cego, perseguindo os crentes. Enquanto não caírem as escamas, ele vai continuar cego. Às vezes até te perseguindo, te maldizendo, fazendo e falando coisas contra você, contra a sua vida, contra até os próprios filhos. Eles são, tanto ele quanto o M, o H, eles são instrumentos de Satanás, estão somente sendo usados e precisa que alguém ore, precisa que alguém interceda, precisa que alguém se prontifique para estar na brecha pela salvação deles. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Quanta gente perecendo, fingindo estar feliz, fingindo estar alegre. E de repente, a ceifa chegou e acabou. Morrem sem salvação. Morrem sem ninguém interceder, sem ninguém falar, sem ninguém ir atrás. Assim como você, até outrora, até poucos dias, estava perdido no engano. E Deus está abrindo os teus olhos espirituais para a santificação e a salvação tua e através de você, da tua família. Se você não o fizer, talvez Deus o procure mais à frente para santificar e salvar teus filhos através dele, mas muito dificilmente. Quem Deus chamou foi você, você que está nesse vídeo, você tem promessa, você tem um compromisso. Ninguém separa o que Deus uniu. Há um elo, há uma aliança, e essa aliança é eterna. São inúmeros versículos na Bíblia que vão dizer: eu amo Oséias. Oséias orou e intercedeu pela esposa que estava, os amantes, até que ela voltou. Então, eu faço a oração de Oséias porque é muito linda. É o mesmo que Deus faz com Israel, tentando trazer Israel de volta. E agora com seus ramos, que é a igreja, que é enxertada em Israel. Porque Israel rejeitou o Salvador. Então a igreja
é colocada como enxerto. Um povo santo e santificado não pode viver conforme os costumes do mundo. Não é porque o mundo legalizou, porque a lei brasileira legalizou, que Deus legalizou. A pregação de João Batista. João Batista condenou o segundo casamento e ordenou que separasse, que divorciasse. Ele pediu para Herodes e Herodias se separarem, porque era um casamento errado, era um casamento de adultério. Então esse casamento é a aliança, não é uma aliança, é uma algema de Satanás para manter a pessoa lá. Não, você não pode largar essa pessoa, não. É a algema, não é as correntes do maligno, enganando, através até de pastores, usando pastores, padres, pregadores que se dizem de Deus, mas estão ali para destruir famílias e para dar continuidade nessa destruição infame, porque não é aliança, é algema. Jesus Cristo, quando aceitou, foi no versículo 14 que João Batista foi morto, no capítulo 14 de Mateus, e no capítulo 19, Jesus falou de um divórcio, que é aceitável, que é o divórcio do adúltero. Quem que deve divorciar? Herodes e Herodias. Mas se Jesus falasse isso, ele também seria morto. Então ele teve que falar em entrelinhas. E hoje em dia as vendas nos olhos desses pregadores não deixam os olhos espirituais deles verem e entenderem. Deus odeia o divórcio. Isso nunca mudou. Mas o divórcio que Jesus falou era o divórcio desse segundo casamento, dessa segunda aliança, que não é de Deus, nunca foi. Não existe passagem na Bíblia que concorda com isso. Pelo contrário, em Malaquias manda separar, manda também divorciar. Então, quando é um casamento ilícito com mulher de outro, né? Não fala mulher de outros deuses, mas na verdade mulher de outro homem também. Esse não é de Deus, nunca foi de Deus. Então, deve divorciar, deve apartar, deve deixar para lá, deve despedir essas mulheres, no caso de Malaquias. Então, qual que é o divórcio que Deus mandou? É essa algema de Satanás que muitos dizem que a pessoa tem que guardar. E ficam ali amarrados nesse pecado, nessa infâmia, nessa injúria, dizendo que tem que ficar. E é pecado. Não, mas teve filhos. Em Malaquias diz, mesmo que tem filho, deve se apartar. É pecado, vão morrer no pecado. Deve voltar com a primeira, assim como Oséias. A mulher de Oséias teve que voltar com Oséias. E era o que Herodes deveria fazer com Herodias. Herodias deveria voltar com seu marido, o marido da mocidade. É fácil entender. Não precisa ser um profundo estudioso das Escrituras para entender. Basta você apenas aplicar tempo e saber qual que é a perfeita vontade de Deus. Não é? Então, essa é a palavra que eu quero te deixar hoje. Não se deixe enganar pela alegria, pela felicidade, porque a oração do publicano, ela é muito válida. A oração do fariseu é farisaica. Então, essa pregação linda de fariseu não salva. É melhor ser humilde como publicano e reconhecer que Deus é Deus e eu não sou ninguém. Eu não tenho que pregar do meu ventre e sentir no meu ventre. Não. É Deus em primeiro lugar. Não é o meu querer em primeiro lugar. É o querer de Deus na minha vida em primeiro lugar. Eu não devo perecer no pecado, porque não é isso que a Bíblia prega. A gente vê que as religiões mais antigas e mais vivas que existem são as religiões do primeiro casamento. Igreja Católica, né? A gente vê ali também os maçons, né? Maçons, os templários, eles são muito antigos, eles são da primeira aliança. Hoje em dia, eles estão envolvidos com tudo que é tipo de maiores criminosos do Brasil e do mundo. Então, hoje em dia estão aceitando tudo que é parafernália, já dentro até dessa
seita, dessa religião, mas é para destruição deles mesmos. Mas nunca foi, não era assim. Até 50 anos atrás não se aceitava segundo casamento e nem filhos de segundo casamento na maçonaria dos Illuminati. Na Igreja Católica também não. A Igreja Católica passou a aceitar segunda aliança, segundo casamento, quando o primeiro casamento não tinha como ser concretizado. É muito poucos, raros casos em que é anulado o primeiro casamento na Igreja Católica. Existem pseudos padres que fazem casamentos de, como se diz, influencers, para bonito, mas diante da Igreja mesmo católica não é aceito. Então, eu posso contratar um cerimonialista, fingir que é um padre, mas na verdade é aquele padre que usa a sigla de padre, mas não é, né? Então, vamos abrir os olhos, deixar cair as escamas da cegueira e da mentira. Deus não mudou. O Deus de Malaquias 2, que é a pregação, Malaquias 2 é a pregação da verdadeira igreja. Malaquias deveria ser lido todos os domingos, Malaquias 2. Deus odeia o divórcio, isso nunca mudou. Deus odeia o repúdio, depende da versão, isso nunca mudou. O divórcio que Jesus pregou, que João Batista pregou, era essa algema de Satanás, que é o segundo casamento. Entendido? Compreendido? Vamos abrir nossos olhos espirituais o máximo possível e iluminar o máximo de pessoas possíveis com a verdade. Que o povo de Deus é um povo santo e separado das leis do mundo. Que é as leis de Deus que valem. Curte, compartilha e se inscreve no meu canal, eu agradeço muito e que Deus os abençoe. Amém.